carta aos Filipenses, do capítulo 4, o apóstolo Paulo nos fornece o segredo de contentamento. No versículo 10 do capítulo 4, ele escreve: Ora, muito me regozijo no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos irmãos, eu tenho ministrado a palavra de Deus durante 4 décadas da minha vida, e eu posso afirmar, na minha experiência, eu nunca vi o povo de Deus tão descontente como vejo hoje em dia. De fato, hoje, contentamento parece ser mais o tesouro no final do arco-íris da lenda famosa irlandesa. Parece que até o povo de Deus não descobre onde fica o contentamento. Eis a razão que eu tenho colocado o título dessa meditação: Quem foi que mexeu no meu arco-íris? Um versículo mais citado das cartas do apóstolo Paulo é de fato o versículo 13. É mais comum ouvir a tradução que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Queridos irmãos, eu creio que as duas palavras da igreja de hoje são palavras que refletem lástima, não confiança. As palavras que eu colocaria em cima de muitos na igreja de hoje seria: se apenas, se apenas, se apenas o meu salário fosse maior, se apenas eu tivesse carro mais novo, se eu apenas tivesse uma casa nova, se apenas eu tivesse me casado com outra pessoa, se apenas eu tivesse conseguido passar o vestibular, se apenas o meu time ganhasse o Brasileirão, se apenas eu tivesse investido naquilo ou naquela outra coisa, se apenas. Eu coloquei 2 pinturas. Uma pintura tem muito valor, a outra tem pouco valor. Por exemplo, qual pintura você escolheria ser a pintura de mais valor? Eu teria escolhido a pintura na direita e teria me dado mal. A pintura na esquerda hoje vale 97 milhões de dólares. Vamos fazer de novo essas 2 pinturas. Essa vez a pintura na esquerda seria o que teria mais valor, né? Não, de novo. A pintura na direita hoje vale 157 milhões de dólares. Então, nesse caso, eu poderia viver o resto da minha vida se eu tivesse tomado essa decisão terrível. Se apenas eu tivesse investido nas 2 pinturas certas. Se apenas. Parece que o povo de Deus hoje em dia anda descontente. E
faz lembrar de uma história verídica que aconteceu no estado de Califórnia no século retrasado. No meio da corrida do ouro, o homem tinha esgotado tudo que tinha em prol da busca do ouro escondido e morreu paupérrimo, sem nada. E foram enterrar o homem no quintal da sua casebre. E, bem, eu nem vou terminar a história. Vocês podem imaginar o que descobriram. No quintal do homem. Irmãos queridos, quando a gente recebe perdão dos pecados e a presença de Jesus nas nossas vidas, já temos tudo que precisamos para ser contentes. Já está no nosso quintal. Então, por que cargas de água que o povo de Deus anda tão descontente no dia de hoje? Na passagem em Filipenses, se a gente for analisar mais de perto, versículos 11 e 12, podemos descobrir que o apóstolo Paulo nem sempre também vivia de uma forma contente, mesmo depois que o apóstolo Paulo teve seu encontro marcante com Jesus Cristo ressurreto. Ele não vivia contente, senão ele não teria referido ao ponto "eu aprendi". Essas palavras "eu aprendi" são palavras-chave. Quer dizer que contentamento tem que ser aprendido. Assim como o homem que tinha ouro no fundo do seu próprio quintal, o crente tem contentamento dentro do seu coração na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ser pessoas contentes. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos ter a alegria do Senhor, independentemente de circunstâncias. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho às circunstâncias. Não. Eu olho ao meu Senhor. Irmãos queridos, nós temos que manter o nosso foco naquele que nos fortalece, não nas circunstâncias. Não sermos iludidos que se tivermos aquilo, se apenas. Não, nós temos tudo quando temos Ele. Se fôssemos colocar num gráfico o estado emocional do apóstolo Paulo, nós íamos descobrir que os altos e baixos eram marcantes. Ele fala: sei passar falta e sei também ter abundância. Podemos ampliar as suas palavras baseadas na sua vida. Se eu estou numa embarcação, no mar tranquilo ou numa tempestade, se eu estou seguro num barco ou nadando no alto mar, se eu estou no palácio ou na prisão em Filipe, se eu estou com saúde ou sem saúde, eu aprendi a ser contente. Um homem muito rico construiu uma mansão no pequeno povoado onde morava e colocou um quadro sem pintura na parede da sala maior. Quando o homem concluiu a casa, convidou os seus vizinhos para conhecerem a sua casa. Mesmo que tinha tanta coisa linda na casa, o que mais chamou a atenção era o quadro sem pintura na sala. Foi aí que o homem falou que ele tinha solicitado que artistas na região submetessem pinturas para pôr no quadro, e ele escolheria
a pintura que mais transmitisse paz e pagaria uma fortuna para o artista vencedor da competição. No dia da grande revelação, uma grande parte da comunidade estava presente quando os artistas chegaram com as suas pinturas, com as suas obras de arte. E um artista após o outro começou a colocar a pintura, e cada pintura causava uma reação daqueles presentes. E parecia que cada pintura ficava melhor do que o anterior, até que chegou numa pintura, e pela reação do próprio milionário e de todos os presentes, tinha chegado a um consenso que essa pintura seria a escolhida. E o artista, muito mais rico do que era antes, quando uma voz clamou: Senhor, o senhor ainda não viu a minha pintura, mesmo sabendo que seria muito difícil um quadro que mais transmitisse paz do que essa última. O artista colocou a sua pintura e a reação foi imediata. Muitas das pessoas presentes começaram a falar que absurdo, o homem jogou fora uma fortuna, perdeu uma oportunidade da vida. O milionário estava já começando a ficar irritado com o que ele percebeu ser uma gozação mediante o seu pedido, quando o artista pediu: Senhor, por favor, antes que chegue a sua conclusão, por favor, observe mais detalhadamente a minha pintura. O milionário começou a observar o céu escuro, os raios de relâmpago e outros sinais de uma tempestade violenta, quando de repente ele viu o que o artista rogava que ele observasse. No meio da rocha, um pássaro, uma pomba branca, dormindo. E o artista falou: Senhor, o título da minha pintura é Paz no meio da tempestade. O homem ficou tão comovido, sabendo que se tratava da vida real, e decidiu dar o prêmio para o artista que melhor tinha transmitido a verdadeira natureza de paz. Irmãos, contentamento é isso. É quando nós, que somos filhos de Deus, possamos ter paz, mesmo no meio de tempestades da vida. Os discípulos que estavam com Jesus no cenáculo pouco antes da crucificação receberam essas palavras que agora também vos deixo, queridos irmãos. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus os abençoe.